Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira e finalmente chegou a minha vez de falar sobre esse assunto que virou a cabeça dos cristãos do Brasil. Não importa de que igreja você é, não me importa se você é católico, evangélico, testemunho de Jeová, não me interessa. Essa música com certeza você já ouviu e com certeza ela mexeu com você, de alguma forma, pro bem, pro mal, porque, sinceramente, essa é uma das coisas mais incríveis que aconteceram no meio cristão, e sim, no meio cristão, envolve todo mundo, nos últimos tempos. Então, hoje eu vou analisar essa letra dessa música e a gente vai pensar aqui. O objetivo do canal é sempre trazer para cá assuntos do meio evangélico, do meio bíblico, do meio cristão, que as pessoas dizem se é bíblico, se não é, se é ensino da Bíblia, se não é, a gente traz aqui pro canal para analisar. E hoje nós vamos analisar essa música e ver, responder. Essa menina, essa música é de esquerda? Essa música é heresia? Essa música é um ataque aos cristãos? Essa música é uma profecia? O que ela é de fato? Vamos analisar a letra e tirar as nossas próprias conclusões. Eu já vi gente muito corajosa, mas essa garota, ela foi talvez a pessoa mais corajosa que eu vi nos últimos anos, nos últimos tempos. Porque essa garota simplesmente, como diz o outro, cutucou onça com vara curta. Ela mexeu num ninho de abelhas, de vespas. Não sei nem se é assim que é a frase. Mas eu sei que essa menina, ela mexeu com gente perigosa. E gente perigosa que eu digo de todos os níveis. Do nível político, do nível religioso. Essa garota, ela alfinetou, ela enfiou o dedo na ferida, ela chamou a atenção. E essa música tem trazido reflexão. É como eu disse, teve gente que odiou, teve gente que diz, não, essa menina está atacando a igreja, essa menina é uma hipócrita, essa menina não deveria criticar a igreja, ela deveria ajudar. Outros dizem, não, essa menina é profeta, essa menina foi usada por Deus, essa letra é uma letra que o Espírito Santo inspirou para chamar a atenção de toda a sociedade brasileira. Então nós vamos analisar aqui a letra e eu vou trazer para vocês aqui algumas reflexões bíblicas e do porquê que eu concordo com essa letra, do porquê que eu acho que essa letra é muito importante e do porquê que a gente deveria dar uma atenção maior para essa letra dessa música. Eu não vou colocar a música aqui, porque provavelmente, ou talvez não, eu receba algum strike aqui no canal por usar direitos autorais. Vou botar aí versículos bíblicos, vocês vão ver e a gente vai refletir sobre isso. Então, como eu falei, eu não vou colocar a música aqui, eu vou ler a letra e explicar, mas eu vou deixar aqui na descrição o link do canal oficial da menina para vocês ouvirem a música. É uma música, além de ter uma letra chocante, né, que chama a atenção, é uma melodia muito boa, é uma voz muito boa. Então, vamos lá. A letra começa dessa forma: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Há poucos dias atrás eu lancei 2 vídeos e eu tenho certeza que não foi coincidência, porque os 2 vídeos falam sobre 2 coisas, 2 práticas da maioria das igrejas cristãs que são totalmente erradas de acordo com a Bíblia. Uma das práticas é a prática pentecostal, é a teologia pentecostal, ela é refutada pela Bíblia. E tem um vídeo aqui, vou deixar também na descrição para você ver esse vídeo. E o outro vídeo era um que falava sobre o dízimo, do porquê que eu discordo dele, do porquê que o dízimo não é um ensino bíblico para os nossos dias. E aí me vem essa música falando sobre isso aqui. Bom, se você é um cristão evangélico, como eu fui, você vai saber que as igrejas, elas promovem muitos eventos, muitas festas, muito entretenimento, muitas coisas que a Bíblia nem prevê. Eu vi muita gente chateada criticando a garota, dizendo que ela estava criticando a igreja, que ela estava atacando a igreja, porque a igreja tem que ter sim eventos para os membros e tudo. Mas o problema é, a igreja, ela tem virado um circo, ela tem virado um teatro, aonde a gente vai para entretenimento, a gente vai por protocolo, a gente vai para a igreja, mas a gente não é igreja. A gente é só um ajuntamento de pessoas que gostam de um tipo específico de música, de uma letra específica de música,
e de eventos que a igreja promove, e por isso a gente vai para lá. A igreja, ela está presa em 4 paredes. E quando eu digo isso, eu estou falando de todas as igrejas, estou falando de todos os segmentos cristãos. Eu sei, lógico, eu não estou generalizando com as pessoas, que inclusive é uma coisa que falaram sobre essa letra, que ela estava generalizando. E eu não vejo como uma generalização. Ela está falando que nós fazemos campanhas para nós mesmos. Olhe o que as igrejas fazem, o que elas promovem. É para elas mesmo. Não é para evangelizar, não é para divulgar o evangelho de Cristo. Não, é entretenimento puro. É ensaiar músicas para cantar, é ensaiar números. Inclusive, eu lembro que a última igreja evangélica que eu fiz parte tinha muitas apresentações. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui nesse canal. Muitas apresentações, e a maioria delas envolve música. E o dirigente ali da reunião, o dirigente ali do culto, ele chama as pessoas e fala assim: ó, o fulano de tal ou o grupo tal vai se preparar aí que já já vocês vão apresentar o seu número. Ou seja, quem apresenta número é palhaço, é num teatro, é num circo. Numa igreja você vai para adorar, você não vai para apresentar número. Entende? Então, ou seja, isso que ela está falando aqui de fazer campanhas para nós mesmos é verdade. Quantas igrejas estão aí promovendo campanhas de vitória, de prosperidade, campanhas de um monte de coisa, menos de evangelização, menos de divulgação da palavra. Eu lembro que na igreja que eu fazia parte, uma coisa que me irritava muito em ser líder de jovens era colocar o jovem para ensaiar, para ele apresentar um número na igreja. E eu preferia muito mais ensinar a Bíblia, ensinar evangelismo, ensinar como conversar com pessoas e trazer elas para Cristo. Mas não, as pessoas querem entretenimento. Então, quando ela fala que fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, isso é verdade. Estocamos o maná para nós, ou seja, nós temos o verdadeiro alimento para entregar para o mundo e a gente está estocando para nós. Oramos por nós e pelos nossos, que é aqueles famosos grupinhos, né? E toda a igreja é assim. Não importa qual é a sua religião. Eu tenho certeza que você fala: não, mas o meu grupo é melhor. Não, mas o meu grupo é a verdadeira religião. Não, mas o meu grupo e o meu líder, eles já fizeram. Entende? A gente virou um grupinho, uma panelinha. O reino virou negócio. Se você conhece alguma igreja, alguma instituição religiosa que não faz negócio com a palavra, então me apresentem, porque todas fazem. Eu conheço igrejas evangélicas, igrejas adventistas, testemunhos de Jeová, igreja católica, e todas elas dão um jeito de promover algum tipo de negócio. Todo aquele dinheiro que essas instituições arrecadam sempre é para a galera que está no topo. Nunca é para os membros. Nunca é para sustentar aquelas pessoas que realmente precisam. Não é para fazer igual eu falei no vídeo anterior, distribuir para cada um conforme a necessidade, conforme é o que a Bíblia ensina, conforme o que os cristãos faziam no primeiro século. Não. As instituições religiosas hoje, todo o dinheiro que entra é justamente para criar grandes templos, para criar grandes negócios, comprar grandes prédios e por aí vai. E quando isso não se torna mais útil, eles simplesmente vendem. Né? Eles vendem, eles fazem negócios, compram fazendas e eles sempre têm uma desculpa: não, isso aqui é para o reino de Deus. Mas a gente sabe que não é, a gente sabe que é para quem está no topo, para quem está na liderança. O dízimo importa mais do que os corações. Isso aqui eu não preciso nem falar muito, já fiz um vídeo falando sobre isso. Se a sua igreja prega dízimo, ela está errada, veja o vídeo aí. Se você é um dizimista e você acha que isso é uma coisa boa, você está errado. Eu tenho um vídeo aqui refutando tudo isso. Vamos lá. Enquanto ele está querendo, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos. Ou seja, nós estamos muito ocupados com os membros ou com os nossos amigos, com as pessoas que nós temos ali no nosso círculo religioso, que a gente não se importa com as pessoas de fora. A gente finge que se importa. A gente até visita, a gente até evangeliza, mas se aquela pessoa não é agradável a nós, vai chegar um momento que a gente vai abandonar. Ou se ela vir para a nossa religião e ela der um vacilo, na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente coloca ela para fora. Tem pessoas que a gente não evangeliza, tem pessoas que a gente não busca, tem pessoas que a gente não vai atrás porque por vários motivos, por covardia, por não saber como falar com a pessoa, por não ter Espírito Santo te guiando. Então, assim, Jesus,
ele é o Redentor, ele abriu a oportunidade de salvação para toda a humanidade, toda língua, toda nação, toda tribo, mas a gente se fecha no nosso grupinho. A gente não vai atrás das pessoas. A gente acha que vai. É como eu disse, tem muita gente que bate de porta em porta, mas quando aquela pessoa é conquistada para o reino de Deus, ele transforma a religião dele no reino de Deus. Então, tipo, ele substitui o reino de Deus pela religião dele. E quando aquela pessoa comete qualquer vacilo que a gente não concorda, a gente é o primeiro a botar para fora. Oramos errado há séculos, e isso é verdade verdadeira. Tem um monte de gente que até hoje é cristão e não sabe orar. Ele não sabe a quem se dirigir. Ele não sabe se ele se dirige a Jesus, ele não sabe se ele se dirige ao Pai de Jesus, ele não sabe o que pedir, ele não sabe como pedir, ele não sabe como agradecer, ele não sabe nem sequer o que é de fato uma oração. E continua orando, 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 mas sempre errado. Eu já fiz também um vídeo nesse canal falando sobre isso, de homens e mulheres que se acham pessoas de oração, mas são pessoas que não têm leitura bíblica. Se você não tem leitura bíblica, se você não tem conhecimento bíblico, você pode ficar ajoelhado no milho durante 24 horas orando, que Deus não vai receber a sua oração, porque você estará orando errado. Você não sabe como orar, você não sabe como Deus te ouvir, você não sabe como fazer isso. Então não adianta você orar, orar, orar e não ter conhecimento da Bíblia, não saber a quem você se dirige. Dias, horas e anos nos afastamos. E como que a gente se afasta do reino de Deus? Também seguindo os protocolos da nossa religião. Tem um monte de gente que vai para a igreja, tem um monte de gente que vai para a reunião, tem um monte de gente que segue os protocolos, bate de porta em porta, evangeliza, faz culto nos lares, faz culto nas casas e tudo mais. Porém, ele não tem o mínimo de conhecimento bíblico. E aí ele começa a seguir os protocolos da religião dele, o que ele acha que está certo, porque todo mundo faz, e aí ele acaba se afastando do reino de Deus. Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. E aqui é uma das partes que eu acho mais legal nessa música. Há um evangelho de fariseus. Talvez você não saiba, os fariseus, acho que você sabe, que eles sempre tinham controvérsias com Jesus. Foi o grupo religioso com quem Jesus mais teve controvérsias. Existiam os fariseus, os saduceus, os herodianos e outros grupos religiosos ali na época de Jesus, mas os fariseus eram os que mais incomodavam, eram os que mais perturbavam. Os fariseus, talvez você não saiba, eles surgiram como um bom grupo. Eles eram homens religiosos, da boa maneira falando, eram homens piedosos, eram homens tementes a Deus, eram homens com conhecimento da palavra, eram homens que conheciam a lei de Moisés, letra por letra, eram homens que formaram um grupo que foi conhecido como fariseus, mas o objetivo era, quando o sistema grego começou a helenizar as pessoas, o povo hebreu também começou a ser helenizado. E ser helenizado era o quê? Era seguir a cultura grega. E a cultura grega, ela é diferente da lei de Moisés, ela é diferente das regras, ela é diferente da cultura que Deus havia passado para o povo hebreu. Portanto, esses homens conhecedores da palavra, eles montaram um grupo e eles começaram a dizer para as pessoas como elas deveriam se comportar para que elas não fossem helenizadas, ou seja, para que elas não fossem seduzidas pela cultura grega e se afastassem do reino de Deus. O grande problema é que esses homens, eles começaram a interpretar a lei de Moisés e eles interpretavam de maneira correta, mas eles criaram regras que a lei de Moisés não previa. Eles começaram a criar regras para garantir que o povo ia seguir a lei de Moisés. Então eles escreveram regras, escreveram, você não pode andar tantos quilômetros no sábado, você não pode carregar sua cama no sábado, que isso vai ser considerado trabalho, você não pode colher no sábado, porque isso vai ser considerado trabalho, e mais uma série de coisas. Qual que era o problema disso? Em princípio, ficava claro para as pessoas, então eu não posso fazer tal coisa, porque senão eu estaria quebrando uma regra. Só que conforme o tempo vai passando, a lei de Moisés foi sendo substituída bem devagarzinho pelas regras dos fariseus. Passa-se muitos séculos, chega a época de Jesus, Jesus está lá, a lei de Moisés já não é mais obedecida. O que é obedecido é as regras dos fariseus.
E os fariseus já tinham se tornado uma elite religiosa, ou seja, quem faz o que os fariseus quer, tá bem. Quem não faz, tá errado. Então, ou seja, eles substituíram a lei de Moisés pelas próprias leis deles. Você vê que uma das coisas que Jesus mais discutia era sobre isso. Eles tinham trocado a lei. E a mesma coisa é hoje, a gente tem trocado a Bíblia pelas nossas publicações, pelas nossas revistas, pelos nossos livros, pelos nossos vídeos, entende? A gente tem trocado a Bíblia por isso. E acaba que o tempo vai passando e a gente vai criando uma nova religião. A gente começa agora a interpretar a Bíblia de acordo com o que a minha liderança quer, com o que o meu pastor quer, o meu padre quer, o meu ancião quer. Então a gente começa a fazer isso. Então a gente vira um evangelho de fariseu, ou seja, a gente pega o evangelho de Jesus, interpreta da nossa maneira e impõe para as pessoas. E eu vejo que há uma grande controvérsia, porque eu vejo que tem pessoas que vão lá e falam assim, peraí, mas não tem isso na Bíblia. Não, mas a minha liderança é ungida por Deus. Não, mas Deus escolheu o meu pastor. Deus ungiu o meu padre. Deus ungiu o meu ancião. E se ele falou que é assim, é assim. Tá errado. Isso é um evangelho de fariseu. E se inflamam na bolha do sistema. Ou seja, a gente cria um sistema e a gente acaba se entrelaçando com o sistema mundano. E a gente tem dentro das nossas religiões muitas coisas que não estão na Bíblia. São coisas que são do sistema mundano, mas a gente acha que é de Deus, é bíblico, e a gente continua fazendo. E aí ela toca numa ferida que eu achei maravilhosa. Ela fala assim, enquanto isso do Marajó, o João desapareceu esperando os ceifeiros da grande seara. E aqui quando você entende do que ela está falando, que ela está falando do Marajó, ela está falando, eu não sei nem se eu posso falar isso nesse vídeo, porque às vezes o YouTube censura. Mas eu vou deixar aqui uma legendinha aqui, ó. É isso aqui que tá acontecendo lá no Marajó. E sabe o que me choca? É que tem muitos líderes religiosos que sabem disso e nunca fizeram nada. Nunca fizeram nada de fato. Existem muitos políticos, principalmente de esquerda, que sabem disso aqui e nunca fizeram nada, porque fazem parte do esquema. Eu lembro que há poucos anos atrás, uma ministra dos direitos humanos do governo anterior, levou isso como denúncia, deixou claro para o Brasil inteiro o que estava acontecendo no Marajó. E imediatamente ela foi ridicularizada por artistas, cantores, influenciadores. A rainha dos baixinhos quis processar ela. E a gente sabe, quem conhece a história da rainha dos baixinhos sabe o tanto que ela é envolvida com esse tipo de crime. Políticos da elite, como o próprio atual presidente, debochou da ministra. E então aquela denúncia foi esquecida, foi deixada para lá, ela foi atacada, ela foi xingada, ela foi processada e um monte de gente disse, não, ela é mentirosa. Mas aí vem essa garotinha aqui e canta essa música e chama a atenção pro Marajó. E tem pelo menos aí uns 15 dias que não se fala de outra coisa. Então muita gente agora começou a abrir os olhos. E aí aqueles artistas, aqueles influenciadores que debocharam da ministra anteriormente, agora estão indo atrás para saber o que realmente está acontecendo lá. Embora alguns eu sei que são hipócritas porque já sabiam, inclusive alguns são envolvidos com isso, mas pelo menos agora caiu. Caiu e já tem reportagem, já tem prisão sendo feita e as nossas crianças estão sendo salvas. Então isso aí é mérito também dessa garotinha que escreveu essa letra. Porque se ela não tivesse falado sobre isso aqui, muita gente teria continuado dormindo. E aí eu chamo a atenção para nós cristãos. Cadê a sua igreja agindo? Por que a sua igreja nunca denunciou? Cadê? Não tem evangélico no Marajó? Não tem católico no Marajó? Não tem testemunho de Jeová no Marajó? Se tem, vocês não sabiam disso? Se vocês sabiam disso, quais as denúncias vocês apresentaram? O que vocês fizeram de fato para salvar essas crianças? Ah, Guilherme, mas eu sou neutro, eu prefiro não me envolver, isso é questão política. Eu vi cristãos falando assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Meu Deus do céu. Você não aprendeu a ser sal. Você não aprendeu a ser diferença no mundo. Você não aprendeu a ser alguém que age de maneira correta para salvar as pessoas. Você acha que ser um cristão é simplesmente fazer musiquinhas, orações, seguir os protocolos da sua religião e tá tudo certo. Carregar uma Bíblia debaixo do braço e tá tudo certo. Preencher um relatório de horas pregadas e tá tudo certo. O que está acontecendo ao meu redor não me interessa. Um dia Deus vai resolver isso. Isso aí é questão política. Eu sou neutro, eu não me envolvo. Na verdade, você é um omisso, você é um covarde.
A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos. Isso aqui me chama a atenção pra caramba, porque eu vi muita gente dizendo, olha aí, ó, ela tá falando sobre as queimadas. Não tem queimadas na Amazônia, não tem queimadas. Essa menina tá ficando doida. Isso aí é coisa da mídia. Bom, eu não sei o que que passa na sua cabeça, não me interessa qual foi o governo que mais desmatou ou que menos desmatou, o que me interessa é, a Bíblia diz que Deus vai destruir os que destroem a terra. Se eu estou causando algum prejuízo à natureza, eu vou ser punido por isso. Eu vou receber uma recompensa do meu mau uso da natureza. A Bíblia prevê isso. Se uma criança morre e eu poderia ter feito alguma coisa para ajudá-la, como por exemplo, inclusive votando em alguém que preste, eu poderia ter feito. Mas eu não fiz, eu fui um omisso. Aí tem muita criança morrendo porque eu fui omisso, tem animais morrendo porque eu fui omisso, tem a natureza sendo destruída porque eu fui omisso. Realmente, a Amazônia não está sendo destruída, talvez o desmatamento que tenha lá, embora atualmente seja um das maiores devastações que tem, ainda não chega, se eu não me engano, a 3%, ou seja, não afeta de fato, mas é destruição de qualquer forma. E o que que eu, como cristão, posso fazer para mudar isso? Um evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era. E a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Meu Deus do céu, quando essa menina fala assim, estamos apodrecendo o corpo de Cristo, isso é fato. Paulo ele diz que nós somos corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. Mas se a gente está com essas atitudes de omissão, de covardia, de apenas seguir religião, de apenas seguir protocolos, então a gente está coagulando, o sangue não está circulando, o corpo realmente está apodrecendo. Nós somos uma noiva pura, santificada, ou nós somos uma noiva que está se rebelando? Porque eu vi muita gente falar bem assim, essa menina está generalizando, Guilherme, ela não pode falar desse jeito dos cristãos, ela está atacando os cristãos. Meu Deus do céu, vocês precisam abrir os olhos de vocês. Jeremias, quando pregou, ele foi tratado do mesmo jeito que essa menina está sendo tratada. Quando Jeremias apontava o pecado do povo, quando Jeremias dizia arrependam-se, quando Jeremias dizia Babilônia está vindo, muita gente dizia assim, Jeremias, para com isso, cara, não julgueis. Jeremias, vamos amar uns aos outros. Jeremias, Deus é amor. Jeremias, não vamos generalizar. É isso que estava acontecendo. E Jeremias profetizou durante muitos e muitos e muitos anos e as pessoas não ouviam. E estava lá Jeremias sendo jogado em esgoto, estava lá Jeremias sofrendo prisões, estava lá sofrendo surras, estava sofrendo um monte de coisa pregando a verdade. E muita dizendo, não, não, Jeremias, está tudo bem. Nós somos a religião verdadeira. Nossos sacerdotes são os escolhidos por Deus. Não, não, está tudo bem. Eu não me envolvo com a política. Porque se a Babilônia vier, tudo bem, não tem problema. Mas o nosso rei, ele faz o que ele quiser. Quem é você para julgar o nosso rei? Ele é ungido de Deus. Jeremias, vamos amar uns aos outros, não vamos julgar, Jeremias. É isso que os cristãos estão fazendo hoje. Quando alguém chega e aponta o dedo e fala assim, isso é errado, isso é pecado, isso precisa de arrependimento, as pessoas estão com esse papo. Na parte que ela fala assim, o João desapareceu esperando os ceifeiros da grande seara. Eu tenho sinceramente uma indignação quando eu vejo muita gente pregando, eu vejo as pessoas dizendo assim, nós precisamos nos erguer, nós precisamos nos levantar, a seara está pronta, vamos fazer a colheita e tal, mas a gente não vai, a gente não vai. A gente fica sentado ali no nosso sistema, a gente fica sentado ali na nossa bolha, a gente fica ali sentado no nosso protocolo, a gente fica ali seguindo as diretrizes de homens, a gente não pega a Bíblia e lê ela para ter certeza do que ela ensina, a gente só vai, a gente só vai, a gente só vai. A menina lançou a música, fez ali a crítica dela, eu acredito que é uma letra profética. E eu vi que muita gente, muitos cantorezinhos gospel, muitos pastorezinhos de internet, muitos pastorezinhos que só pregam em grandes congressos, que só pregam em grandes festas, foram lá e martelaram a menina. Ela é uma herege, ela é uma hipócrita, ela está atacando a igreja, ela está atacando os cristãos. Mas por que esses caras fizeram isso? Porque ela colocou o dedo na ferida.
São pastores de mídia. Não são pastores que pregam nas praças, não são pastores que pregam nos presídios, não são pastores que pregam nos hospitais. São aqueles pastores que fazem milagres nas suas próprias igrejas, nos seus próprios canais de YouTube, onde as pessoas são curadas, onde as pessoas recebem bênçãos financeiras, mas essas pessoas não vão ali nas favelas, essas pessoas não vão ali nas comunidades pobres, eles não vão para a África, lá onde as pessoas estão passando fome, eles não vão nas inundações, eles não vão lá, eles preferem as grandes igrejas, com todo o seu luxo, com todo o seu sistema, onde ele vai lá, pega o jatinho, viaja, pega um hotel, dorme, faz a sua pregação, faz o seu show, faz o seu entretenimento e depois vai embora. É nisso que as igrejas estão se dedicando, em entretenimento. Os jovens não estão sendo ensinados na palavra, eles estão sendo ensinados na música, nos instrumentos. Eles estão se preocupando mais com as suas namoradinhas, mais com as suas ficantes, eles estão se preocupando mais com as suas faculdades, eles estão se preocupando mais com seus empregos, em serem bem-sucedidos. E o reino está ficando em segundo lugar, sempre. A prioridade não é o reino de Deus. Há um alerta, há uma chamada, há algo chamando a atenção na letra dessa música. E a gente precisa rever os nossos conceitos. A gente precisa parar de ficar defendendo placa de religião, placa de igreja. A gente precisa parar com isso. A gente precisa pegar a Bíblia, ler e falar assim, caramba, foi para isso que Jesus me chamou. E eu vejo gente presa ali dizendo assim, ah não, mas o meu ancião, o meu padre, o meu pastor disse que não é assim. Mas a Bíblia está dizendo que é assim, então é assim que você tem que fazer. Então eu fico impressionado. Então é isso, o vídeo já está bem longo, talvez eu faça outro vídeo falando sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.